Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, fazer o teu comentário e compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo compartilhar. Tem gente que vê, curte, às vezes até dá like, mas não compartilha. Compartilha o nosso material com outras pessoas. Porque este canal tem dois objetivos básicos. O objetivo número 1 é convidar a classe dos professores, falar um pouquinho alto aqui porque o cachorro está me atrapalhando um pouquinho, convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, vamos para o debate público, ainda que seja a princípio através das redes sociais, do YouTube, do Facebook ou outros canais. Vamos para o debate público sim, porque não podemos ser tratados apenas como o chato da greve. Então, professores, vamos para o debate público. E o outro objetivo deste canal é combater o pensamento binário. Aliás, o pensamento binário tomou uma surra nessas eleições. Perceberam? A extrema-direita bolsominion tomou uma surra. Nem pessoas que usaram o sobrenome Bolsonaro ganharam. E a esquerda também perdeu espaço nessa eleição. Ficou uma eleição mais para centro-direita. Não podemos dizer que Bolsonaro é cachorro morto, inclusive se ele quiser se candidatar às próximas eleições. Até porque, para ele perder, nós teremos que criar alternativas. E, por enquanto, as forças opositoras de esquerda não estão criando alternativas contra este governo. Então, não se assustem se ele vencer. Eu acho que, de acordo com como as coisas estão caminhando, a tendência é ele perder espaços a cada dia. Mas ele pode compor a sua própria eleição com partidos que se fortaleceram nesta eleição, como o DEM, como outros partidos aí de direita. Então, Bolsonaro não é cachorro morto ainda, mas eu acho que ele tende a ir perdendo espaços gradativamente. Então, pensamento binário. Esse canal tem também o objetivo de combater o pensamento binário. Eli Vasconcelos escreveu aí o seu livro de poesia, Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. Se você quiser este livro, vá ao Google, pesquise no Google sobre o site da Amazon e solicite o livro de Eli Vasconcelos, Crônicas, Poesias e Heresias. Aliás, gostaria de fazer uma proposta aqui para o Eli Vasconcelos. Eli Vasconcelos, mande para o meu WhatsApp uma poesia tua para eu ler. Para eu ler, para a gente fazer umas considerações aqui a respeito das tuas ideias, a respeito da tua poesia, que eu já li. Mas eu gostaria que você escolhesse uma para a gente ler aqui, para a gente fazer considerações, inclusive filosóficas, a respeito da tua poesia. Aliás, estética é filosofia da arte. É uma das matérias que, inclusive, eu gosto muito de lecionar. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é Estado e esquerda. Nessas eleições, percebemos que a esquerda perdeu espaços. Sobretudo o PT, que já tinha diminuído nas eleições de 2016 para 250 e poucas prefeituras, agora diminuiu para 183, se eu não me engano, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo. Então o PT perdeu espaço, sobretudo nos grandes centros. É claro que alguma força de centro-esquerda, como o PDT, se manteve. É claro que há o crescimento do Boulos, mas essa derrota do PT, essa derrota que tem acontecido gradativamente nas prefeituras em relação ao PT, e a base das prefeituras é importantíssima, por quê? Porque é na cidade que as pessoas convivem. Então, se as pessoas não tiverem uma boa acolhida nas suas cidades, pode ser que elas não apoiem o presidente da República se ele não tiver um apoio nestas cidades. Então, é muito importante as eleições municipais. Mas essa derrota do PT e da maneira como ela tem acontecido, diante dos fatos históricos que a antecederam, eu estou aqui fazendo uma consideração a respeito do papel das esquerdas no Estado.
Está havendo, e já faz um bom tempo, aliás, desde François Mitterrand, a esquerda tem perdido espaços ou tem perdido a credibilidade, porque a esquerda, quando ela chega no poder, ela se esquece das suas verdadeiras bases, que são as suas bases populares. A esquerda, desde a sua fundação, ela se orienta a partir das suas bases populares. Quando a esquerda chega no poder, ela se esquece dessas bases populares e fica presa apenas ao aparelho burocrático do Estado e abre mão dessa grande massa que a acompanhava. E abre mão das bases populares que a apoiavam. O que isso gera? Isso gera ressentimento. O PT fez isso quando o PT precisou que as ruas, precisou dos movimentos populares para salvar o pescoço da Dilma. As pessoas ressentidas, as bases populares ressentidas, porque elas foram abandonadas pelo PT. O que essas bases populares fizeram? Elas não foram. Então, o que acontece quando uma esquerda chega ao poder e abre mão das suas bases populares? Ela se endireitiza, vou usar aqui um termo que eu acabei de inventar, né? Ela se direitiza ou ela se endireitiza. Por quê? Porque uma coisa muito importante da gente considerar é que o Estado é fundamentalmente de direita. Não há Estado de esquerda. Aliás, se nós voltarmos desde as fundações do Estado e da esquerda, a gente vai perceber que o Estado ele nunca é de esquerda. O Estado ele é despótico, ele é conservador e na luta ideológica ele é um Estado de direita. Mesmo que esse Estado seja um Estado chamado ou nominalmente democrático, ele é um Estado despótico, ele é um Estado que tem o seu DNA no despotismo. O Estado tem o seu DNA no despotismo. O Estado tem o seu DNA no conservadorismo. E o Estado tem o seu DNA na capacidade de ser de direita, historicamente. Por quê? Porque o que aconteceu? Quando o Estado moderno foi formado, ele foi formado a partir de uma base burguesa. A burguesia questionou a monarquia, o absolutismo da monarquia. Isso aconteceu principalmente na Revolução Francesa, na Revolução Americana e, guardadas as devidas proporções, na Revolução Gloriosa da Inglaterra no século XVII. Então, quando as revoluções são feitas, e nós entramos na era das revoluções, sobretudo a partir do final do século XVIII e pelo século XIX, essa burguesia questionou as monarquias e ela se apropriou do aparelho do Estado porque, conforme o capitalismo ia crescendo e os burgueses mais sortudos ou os maiores investidores iam enriquecendo, eles iam se apropriando do Estado. Então aquilo que era uma revolução constituinte se tornou um Estado constituído. Aí o Estado recuperou a sua tradição despótica, conservadora, que seria chamada de direita a posteriori. E o que é a esquerda? Quais foram as primeiras manifestações de esquerda na história? A primeira manifestação de esquerda na história se dá nos idos da Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, americana também, mas eu gostaria de usar principalmente como referência a Revolução Francesa. Ela é uma revolução popular. Sua base é popular. É o povo que, junto com a burguesia, faz a revolução. E ao fazer a revolução, a esquerda se orienta em bases populares. E por que esse movimento mais à esquerda, que queria a revolução, é chamado de movimento de esquerda? Era um movimento esquerdista por causa da sua base popular. Por causa da sua base popular. Mas depois que a revolução foi feita, com o tempo, o capital foi se apropriando do Estado, do aparelho de Estado,
E a Revolução Constituinte se tornou em um Estado constituído, segundo, usando aqui uma expressão muito utilizada por Antônio Negri no seu livro Estado Constituinte, um livro de Antônio Negri que fala sobre isso, sobre o Estado Constituição. Daqui a pouco eu lembro do nome do livro. Estava estudando o livro essa semana e acabei esquecendo do nome do livro. É o livro de Antônio Negri. Daqui a pouco eu lembro. Se eu lembrar, né? Então, Antônio Negri falou que acontece muito isso. Há as revoluções constituintes, quando elas são feitas, há uma reterritorialização do Estado conservador, despótico e de direita. Então, foi feita uma revolução de esquerda. E por que revolução de esquerda? Porque quando as revoluções nas Assembleias Gerais, que foram organizadas para discutir o futuro da Revolução, quem queria a continuidade da Revolução se sentava à esquerda do rei. E quem não queria a continuidade da Revolução se sentava à direita do rei. Então, a esquerda passou a significar apoio popular, apoio de massa, revolução, mudança. E a direita passou a ser considerada a partir do conservadorismo. Então aparece na Revolução Francesa a primeira grande manifestação de esquerda, ou seja, popular. Mas com o tempo, depois da Revolução, gradativamente, os estados nacionais foram se tornando cada vez mais estados não constituintes no sentido de beneficiar o povo, mas estados constituídos para o benefício de uma minoria, sobretudo para uma minoria detentora dos meios de produção, ou seja, os donos do capital. Então, o capitalismo é quem mais se beneficia, e no capitalismo, o Estado despótico, né, que era representado pela monarquia, se reterritorializa como um Estado que fomenta e salvaguarda os interesses do capital. Aí foi necessário que se fizesse novas revoluções de orientações de esquerda. E nessas novas orientações, nessas novas possibilidades revolucionárias de esquerda, surge o socialismo, surge o anarquismo, surge o comunismo, chamando a classe trabalhadora para se unir. Porque somente através da união da classe trabalhadora, que se formara na massa operária das grandes cidades, a revolução de esquerda poderia ser feita, segundo os revolucionários. Porque a esquerda só pode existir como esquerda se ela for orientada através das suas bases populares. E isso foi o que os revolucionários quiseram fazer. Os revolucionários socialistas, os revolucionários comunistas e os revolucionários anarquistas. Então, quando a esquerda perde esse clique da sua base popular, ela deixa de ser uma esquerda reflexiva, uma esquerda legítima para se direitar ou se endireitar no aparelho de Estado. E isso sempre aconteceu. E no Brasil agora nós estamos vivendo este momento, onde a esquerda histórica que nós temos, principalmente representada pelo PT, ficou no poder por praticamente 16 anos. Nesses 16 anos onde a nossa esquerda esteve no poder, ela ficou arrolada ao aparelho de Estado, se esqueceu das suas bases populares e deixou de ser uma esquerda de fato esquerdista. Tanto é que no governo PT, quem mais lucrou? Tudo bem que houve
mais assistência social, os mais pobres foram mais para as universidades, os mais pobres passaram a viajar de avião mais, houve realmente uma distribuição de renda um pouco melhor entre as classes médias e baixas, mas a elite do capital financeiro foi a elite que mais lucrou, foi quem mais lucrou no governo PT, que foi o governo mais capitalista. Tem gente que diz que o PT é comunista, foi socialista. O governo mais capitalista que nós tivemos no Brasil foi o governo do PT. Por quê? Porque foi o governo onde o capital financeiro, que é o capital principal que organiza o capitalismo atual, mais lucrou. Então, qual foi o governo mais capitalista que nós tivemos no Brasil? O governo PT. Onde os capitalistas do mercado financeiro mais lucraram. E nós tivemos uma série de exemplos disso na história. A esquerda chega no poder. Quando ela chega no poder, ela se esquece das suas bases populares e faz aliança com os grandes interesses do capitalismo e se esquece do povo. Isso aconteceu, por exemplo, na década de 80, quando François Mitterrand, líder da social-democracia francesa, com um grande histórico de esquerda e de movimentos populares, quando François Mitterrand chega no poder, ele realiza um governo burocrático, com algumas mudanças aqui e acolá, mas fora do espectro popular que orientou a esquerda na história. Aconteceu isso também no Brasil, no governo FHC. Aliás, o governo FHC, da mesma forma como a social-democracia, que vem através dos movimentos populares na Europa, no Brasil a social-democracia era orientada principalmente pelo PSDB. O PSDB foi criado na década de 80 com a inspiração da social-democracia europeia. Mas quando o PSDB chega no poder com Fernando Henrique Cardoso, o que Fernando Henrique Cardoso faz? Um governo estritamente neoliberal, ou predominantemente neoliberal. E as suas bases populares de orientação de esquerda foram esquecidas. E a culminância disso foi quando o PT chegou ao poder. Quando o PT chegou ao poder, ele faz uma ampla aliança política no Brasil, onde praticamente ele tirou a força dos poucos opositores que ele tinha. O PT fez uma aliança conservadora, assinada na Carta aos Brasileiros que o PT fez antes da primeira eleição do Lula, que na realidade era uma carta aos banqueiros, dizendo claramente que ele manteria as expectativas de gasto público, teto de gastos. E por que existe teto de gastos? Para que sobre dinheiro para o pagamento dos juros da dívida. Então, quando o PT chega no poder, ele faz uma aliança, uma ampla aliança política e realiza um compromisso direto com os maiores interesses do capital financeiro. Por isso que no governo PT, quem mais lucrou foram os banqueiros. Quem mais lucrou foram os banqueiros. Então o PT foi o governo mais capitalista que nós temos, porque foi o governo onde o capital financeiro mais acumulou capital. Então, quando o PT faz isso, ele gera o quê? E ainda realiza a corrupção. O que o PT gera? O PT gera ressentimento. O PT gera raiva. O PT gera ódio, principalmente em quem deu apoio ao PT. Aí, muita gente que foi PT virou de extrema-direita. Não por uma convicção política austera, mas por raiva, por ódio e por ressentimento. E o que elegeu o Bolsonaro?
tristeza, raiva, ódio e ressentimento, não consciência política. Mas quais seriam os caminhos da esquerda hoje? Eu tenho visto no mundo poucas alternativas. A esquerda, por exemplo, retornou ao governo na Bolívia, depois daquele golpe que praticamente expulsou o Evo Morales do país. A esquerda voltou ao poder através das novas eleições agora. E essa esquerda boliviana tem um amplo respaldo daquela grande população carente que existe no país, mas que foi atendida por Evo Morales, né? Eu já estive na Bolívia, andei pela Bolívia, pelos cantões da Bolívia, e a gente vai naqueles lugares desérticos, mais afastados possíveis. Tudo que tem no local está lá. Inauguração Evo Morales. Inauguração Evo Morales. Inauguração Evo Morales. E eu conversando com os nativos da Bolívia, desses lugares, eles demonstravam apoio ao Evo, a essa esquerda boliviana. Mas, curiosamente, o professor Paulo Giraldelli estava falando que na posse do Evo Morales, desde o primeiro mandato, a própria família do Evo Morales, que é indígena, não pôde estar na posse. Então percebam como o Estado ele é conservador, como o Estado ele é despótico na sua gênese e como o Estado é de direita. O Estado é de direita. A vocação do Estado é ser um Estado despótico. A vocação do Estado é ser um Estado conservador. E a vocação do Estado é ser um Estado de direita, tradicionalmente. Então, toda vez que a esquerda chega ao poder e ela quer se utilizar do aparelho do Estado para fazer política apenas, ela se endireitiza, ela se direitiza ou se indireitiza. E como a esquerda pretende governar, na minha modestíssima forma de ver a vida, a esquerda precisa, ao chegar ao poder, governar com as suas bases populares. Porque aí ela deixa de ser de esquerda. Ela deixa de ser de direita, tradicionalmente. Por quê? Porque se a esquerda chega ao poder e ela fica apenas ocupando o Estado na sua forma burocrática de se comportar, a esquerda se torna direita. Porque o Estado ele existe para salvaguardar os interesses do capitalismo. Então, o Estado, na sua gênese, ele é, desde a sua gênese, no seu DNA, o Estado ele é despótico. O Estado é conservador. E o Estado é de direita. Por isso é que Marx ele dizia que o Estado ele existe para salvaguardar os interesses da classe dominante, da classe burguesa. Então, no comunismo, Marx entendia que na transcendência comunista o Estado teria que ser desfeito. Primeiro ele teria que ser ocupado pela classe proletária, para que essa classe proletária sociabilizasse o Estado, sociabilizasse os meios de produção, ou melhor, socializasse os meios de produção, para que depois o Estado fosse desfeito. Porque Marx intuiu que com a presença do Estado você não pode realizar a justiça social necessária. Mas, mesmo se a gente não realizar esse sonho, essa utopia marxista, a esquerda precisa aprender que se ela chegar no poder, ela precisa governar com as suas bases populares, se ela quiser continuar a ser de esquerda. E qual o futuro da esquerda no Brasil e no mundo, uma vez que nós mudamos completamente, uma vez que nós temos mudado completamente as relações de trabalho desde a década de 70, as relações de trabalho têm se fragmentado gradativamente, o trabalho, sobretudo em países periféricos como o Brasil, tem se uberizado, o trabalho tem se fragmentado, o Estado tem se uberizado, o trabalho tem se uberizado,
se aifudizado. A classe trabalhadora já não é mais aquela classe operária homogênea que gerava os movimentos populares de esquerda. Então, como a esquerda vai se organizar hoje para governar a partir das suas bases populares? Esse desafio está aí. O Boulos é uma liderança de esquerda que está emergindo. E uma das esperanças que eu tenho no Boulos, eu como um intelectual de esquerda, é que o Boulos consiga gradativamente crescer politicamente, ganhar eleições no futuro e, ao governar como esquerda. E como uma esquerda governa? Uma esquerda governa a partir de uma ampla aliança com as suas bases populares. Porque o Estado nunca será um Estado de esquerda. Desde o DNA do Estado é ser despótico, conservador e de direita. Ok, galera? Vocês são do coração.